Fala galera, tudo bem? Sorteados os grupos da Champions 2021-2022. Esse é sempre um dos temas mais aguardados aqui, que vocês mais gostam de comentar. Então o espaço está aberto aqui embaixo, já vá deixando aí os seus palpites, impressões, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, os grupos mais fortes, mais fracos, coisas que vocês adoram falar sobre fase de grupos. Eu sei que sorteio é sempre muito esperado, então eu vou falar um pouco sobre cada grupo aqui. A ideia é não esticar tanto, afinal de contas a gente poderia ficar sempre horas falando sobre esse tipo de coisa, cada grupo, cada time, cada duelo, cada história, mas não, vamos tentar passar mais rapidamente sobre cada um dos grupos. Eu vou deixar a lista dos grupos, né, aqui na descrição, até por uma questão de tempo aqui para postar o vídeo mais rápido, não vou colocar na tela. Então vamos começar pelo grupo A, que talvez seja um dos mais badalados, né? Um grupo com Manchester City e PSG, ainda com Leipzig e com o Bruges completando, mas principalmente o encontro entre Manchester City e PSG, porque isso já traz vários temas. Primeiro, né? As forças que eles são. A gente está falando aí da transformação do futebol, da transformação do poder econômico dentro do futebol ao longo dessas últimas 2 décadas. Isso é contado aí. E até, de certa forma, com o fortalecimento do Leipzig na Alemanha também, e virando uma presença constante em Champions. Então, fora do futebol já é um tema. Assim como a gente pode falar sobre questões políticas entre Emirados Árabes, Catar, a influência desses países gerindo clubes, o impacto que a pandemia tem numa janela de transferências e que alguns clubes conseguem passar meio que numa realidade paralela, fazendo grandes contratações. Então é o caso de um Manchester City, de um PSG, de um Chelsea, que a gente vai chegar lá no último grupo, já que ele tá no grupo H, mas enfim, são grandes histórias. Para completar, a gente tá falando aí de um encontro entre Messi e Guardiola, só que agora um Messi no PSG, talvez um Cristiano Ronaldo e Guardiola com o Messi, aí é uma questão de aguardar os próximos dias com o fim da janela de transferências também, já que isso é assunto. Mas de qualquer forma, a gente tá falando sobre 2 grandes projetos do futebol europeu na atualidade, e times que se enfrentaram recentemente em fase decisiva de Champions na temporada passada. Então, são muitos os aspectos que transformam esse no duelo possivelmente mais aguardado dessa fase de grupos. Vocês podem deixar aí se vocês acham que é ou não o jogo mais aguardado dessa fase de grupos. O fato é que o Leipzig na temporada passada também caiu num grupo de peso e deixou o Manchester United pelo caminho, num grupo que também tinha o PSG. É um Leipzig trocando de técnico, talvez trocando de identidade de certa forma também, que contratou, seja para suprir as saídas das vendas dos zagueiros ou por uma carência de ataque, então foi buscar o André Silva, que tinha se destacado no Eintracht Frankfurt, muda um pouco a característica com o Jesse Marsch, que chegou para a vaga do Nagelsmann. Pode ser um time até mais moldado para contra-atacar esses favoritos do grupo, diferente do que provavelmente o time com o Nagelsmann faria, em que tentaria ter o controle elaborando saída de bola, e isso pode ser incômodo. Até porque, qual vai ser o estágio de nível coletivo do novo PSG? O nível individual a gente sabe que é dos mais altos e que a expectativa para o PSG é de que qualquer coisa diferente de título vai ser tratado como um fracasso, tamanho, investimento e a qualidade desse elenco. Mas essa versão do novo PSG a gente ainda não viu. Então, o Manchester City até larga como um time mais construído porque é um trabalho mais estabelecido com as peças que tem. Tem a chegada do Grealish? Tem. Pode ter a chegada de um atacante como o Cristiano Ronaldo, já que a história do Harry Kane não foi para frente. Isso ainda pode acontecer, mas a gente sabe que as bases do trabalho do Guardiola já estão mais estabelecidas. Pensando numa primeira metade de temporada, que é o período do ano, né, em que acontece essa fase de grupos, eu acho que é natural olhar para momentos diferentes. O PSG gera enorme expectativa, ainda é uma interrogação em relação ao que vai ser esse time. O Manchester City a gente já tem um pouco mais moldado, desenhado, por mais que possa sofrer alterações com possíveis contratações. E o Bruges, claro, compondo o grupo, né? Porque não dá para esperar mais do que isso, embora o Bruges até tenha dado muito trabalho, por exemplo, pro Real Madrid em fase de grupos da Champions recentemente, jogando e sendo bem superior ao Real Madrid no Santiago Bernabéu, por exemplo. Tem alguns nomes individualmente falando, um Noah Lang, um Van Ack, enfim, mas não no nível dos demais. Indo pro grupo B, é um grupo dos mais interessantes, badalados e equilibrados também, com Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Efeito do Milan na volta à Champions, né? O Milan, pote 4, por que pote 4? Porque não tem pontuação no ranking de coeficientes da UEFA. O ranking de coeficientes é o que estabelece a pontuação de acordo com o desempenho dos clubes nas competições da UEFA nos últimos 5 anos. Então o Milan está voltando, depois de uma década muito conturbada, volta enfim a jogar a Champions, volta como pote 4. E aí corria o risco de cair num grupo complicado. Foi o que aconteceu. Então é um Milan que eu vejo muito como o retorno, mas ainda tendo que subir um degrau para ser encarado como um time nesse estágio.
Esse é o grande desafio para o Milan. O Milan corre por fora e o que é até delicado, né? Porque você cai num grupo como esse, te dificulta para também conseguir mais pontos para o coeficiente da UEFA para tentar num próximo ano de repente subir de pote. Então acaba sendo um pouco uma bola de neve essa questão, é um efeito dominó, mas é um grupo muito equilibrado. O Porto mostrou na temporada passada a capacidade de competitividade com o Sérgio Conceição. Isso ficou muito evidente principalmente no mata-mata, que eu acho que o lado estratégico tende a ser mais decisivo e equiparar mais as coisas. A gente viu o Porto competindo bem contra o Chelsea, eliminando a Juventus, fazendo um ótimo jogo inclusive, e agora tem um grupo em que para mim os favoritos são claramente Atlético de Madrid e Liverpool. Favoritismo não garante classificação, né? Favoritismo é uma coisa, desempenho, resultado são outras coisas. Então, atribuir favoritismo agora não é nada além de uma avaliação do momento do sorteio, o que pode mudar à medida em que as semanas vão passando. Mas é um Atlético de Madrid forte, campeão espanhol e que foi ao mercado e contratou jogadores interessantes, o Matheus Cunha recentemente, mas o Rodrigo De Paul anteriormente, que era uma das contratações mais interessantes também da janela, pelo que ele jogou na Udinese, pelo que ele pode acrescentar ao time do Simeone. E o Liverpool, que talvez mais inteiro por conta de lesões, possa resgatar o melhor nível da equipe com o Klopp. Então, para mim, esses são os dois favoritos de um grupo em que não vai ter jogo fácil. Não vai ter jogo pequeno dentro desse grupo B. Até por isso é um dos mais legais. No grupo C, Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Já é um grupo de um nível menor de projeção, eu diria, mas não pouco interessante do ponto de vista de jogo. Vai ser um desafio interessante para o time do Rubem Amorim. O Sporting foi campeão português depois de muito tempo, né? Desde 2002 não era campeão português. Tem jogadores que vão chegar à Champions e meio que vai ser uma novidade ver esse time sendo testado num nível de Champions, num grupo em que o tipo de futebol tende a ser muito interessante de ver jogar, especialmente por Borussia Dortmund com o Marco Rose e com o Ajax pela qualidade que tem. Ajax com suas já conhecidas variações, tendo agora o Berghuis como opção para o lado, né, mas já tinha David Neres e Antony, podendo ter uma referência ou um falso 9, com o Tadic que já funcionou tão bem em jogos grandes de Champions como esse falso 9, é uma alternativa já conhecida para jogos em que a exigência é maior do que a do campeonato holandês. Na Eredivisie, ter um Haller como referência faz todo sentido. Na Champions, ter o Tadic circulando como falso 9 é uma estratégia já conhecida. A qualidade individual dos jogadores de lado de campo. O Ajax é um time muito interessante como proposta e tipo de jogo. E o Borussia Dortmund vai ter que conviver aqui com, talvez seja o seu grande desafio, favoritismo, regularidade. Vai ser um time confiável. Borussia Dortmund trocou de técnico. Borussia Dortmund perdeu o Jadon Sancho, é verdade. Contratou o Marco Rose, que é um treinador extremamente interessante e que pode transformar esse Borussia Dortmund num time muito agradável de ver jogar. Pela velocidade, pela intensidade, pela capacidade de contra-atacar, as transições tendem a ser muito boas. O entendimento entre Royce e Haaland é fantástico. Claro que tem peças ainda que precisam se ajustar dentro dessa forma de jogar. Por exemplo, o Malen foi contratado, não é a mesma característica do Sancho, mas foi a contratação. Tem jogadores que vêm se desenvolvendo bem, então Bellingham, Dahoud, tem fragilidades. A lateral direita, a falta de um reserva para uma defesa que tem Hummels e Akanji. Então, é um time que tem suas fragilidades e suas qualidades muito bem conhecidas. Mas vai conseguir, acima de tudo, ser confiável para passar sem sustos? Acho que esse é o grande desafio. E eu coloco o Besiktas um pouco abaixo. Eu coloco o Besiktas como quem corre por fora, até por uma queda técnica do futebol turco nos últimos anos também. A gente não tem visto os times competindo muito bem dentro do cenário de Champions. Acho que o Besiktas pode dar trabalho em um jogo ou outro, mas não imagino o Besiktas classificando, seria uma surpresa para mim. Vejo aí o Sporting tentando, de repente, brigar com... acho que o próprio Borussia Dortmund a gente pode falar em briga, mas o Borussia Dortmund para mim é o principal favorito e até o time que carrega a maior responsabilidade no grupo. O Ajax talvez seja a segunda força do grupo, com o Sporting tentando bater de frente para quem sabe uma classificação. O grupo D é praticamente o grupo da temporada passada, né? Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, faltou o Borussia Mönchengladbach, entra o Sheriff Tiraspol, que é a grande história da fase de grupos se a gente olhar para as fases preliminares. O Sheriff Tiraspol é a novidade, é estreante, time da Moldávia, ganhou 19 dos últimos 21 campeonatos do país. Eu até falei sobre isso em alguns vídeos que eu fiz recentemente, né? Quando eu falei sobre os campeões europeus da última temporada, fiz alguns vídeos falando sobre quebras de jejuns, hegemonias em andamento, e o Sheriff foi assunto em alguns desses vídeos por lá. Vou deixar até nos vídeos relacionados aqui. Mas
O fato é que o caminho do Sheriff foi muito interessante, porque deixou pelo caminho times que eram favoritos e que são muito mais frequentes e habituados a essas fases finais, as fases preliminares ou até uma chegada em fase de grupos. Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb. Então, é muito relevante o que o Sheriff fez até agora. Mas é claro que a partir de agora qualquer ponto é histórico e é uma grande história ter o Sheriff onde chegou. E olhando para a sequência do grupo, é um grupo que também deixa dúvidas porque são 3 times mudando de técnico e com dúvidas no ar. Você tem uma Inter de Milão fragilizada pela saída do Antônio Conte, também pela saída do Lukaku, também teve a saída do Achraf Hakimi, mas ainda tem uma base forte, tem bons jogadores. E conseguiu no mercado amenizar um pouco essas perdas. Tem o Simone Inzaghi que não mexe tanto na estrutura tática da equipe e que conseguiu algumas contratações interessantes. Então pode ter o Dzeko, que chegou para ser esse 9, agora o Joaquim Correa chegando também como opção para frente, o Dumfries chegou para a ala pela direita, enfim. A Inter tenta se movimentar para amenizar o baque que foi a perda, o que foram as perdas nessa virada de temporada. A Inter que ficou pelo caminho na temporada passada como decepção no grupo. Não entra nesse grupo com a força que tinha na temporada passada, mas pode avançar, coisa que não conseguiu com o Conte. O Real Madrid perdeu a sua defesa, trocou de treinador. Que Real Madrid vai ser esse? É uma grande dúvida também, embora naturalmente carregue um favoritismo, uma responsabilidade dentro do grupo. E o Shakhtar Donetsk, que tem o início de um processo, de um trabalho que tem tudo para transformar o jeito de jogar do Shakhtar em uma atração, com o De Zerbi, treinador que fez um grande trabalho com o Sassuolo, com a qualidade individual que o Shakhtar Donetsk tem, até pelos brasileiros, jovens brasileiros que podem ser desenvolvidos e encaixando nesse sistema de jogo, o Shakhtar pode virar um time dos mais legais de acompanhar. Lembrando, o Shakhtar Donetsk na temporada passada atropelou o Real Madrid dentro de um grupo muito parecido, foi um grupo muito equilibrado. Então, é um grupo que pode ter equilíbrio entre essas 3 equipes, até porque são times que deixam dúvidas no ar. Grupo E, Bayern, Barça, Benfica e Dinamo Kiev. É um grupo que tem, teoricamente, uma divisão natural de forças, olhando para Bayern e Barcelona como os favoritos. É muito natural olhar para o momento do Barcelona e acabar interpretando como terra arrasada. O baque de perder o Messi. A situação que levou o Barcelona a perder o Messi como perdeu, a situação econômica do clube, a bagagem negativa de anos de gestão levando o Barcelona para esses problemas financeiros. Tudo isso é inegável, assim, é fato. Mas nem por isso o time do Barcelona é péssimo. E existe um pouco essa confusão das coisas. O momento do Barcelona enquanto clube é terrível, mas o time não é péssimo. É claro, é um time pior sem o Messi, mas ainda é um time de qualidade. Ainda tem bons jogadores ali, em diferentes estágios de carreira, inclusive, jogadores em desenvolvimento. Então eu não acho que o Barcelona tenha virado um time para não passar da fase de grupos de uma temporada para outra. Continua sendo favorito dentro do grupo. Atrás de um Bayern que também está no processo de transformação. O Nagelsmann chegou depois do sucesso que foi o trabalho do Hansi Flick. Mudanças estão em andamento, na identidade, na forma de jogar, na defesa, se a gente pensar principalmente na saída do Alaba, a chegada do Upamecano, mecanismos de saída de bola, liberando o Alphonso Davies para ser um ala e no momento com bola atacar quase como ponta. São mudanças também. Esse Bayern vai continuar sendo o rolo compressor que era com o Hansi Flick? Vai ser um time que vai tentar controlar mais as partidas? Vai ficar mais vulnerável? Enfim, são perguntas que a gente vai precisar esperar. O Benfica com o Jorge Jesus não atingiu o nível esperado pelo investimento que fez para a temporada passada, principalmente, e chega agora à fase de grupos, coisa que não conseguiu na temporada passada. Em tese, corre por fora no grupo. Num grupo que tem o Dinamo de Kiev, talvez como time menos badalado até, mas que na temporada passada fez alguns bons jogos num grupo que tinha Barcelona e Juventus. É um grupo interessante também quando a gente pega um pouco a bagagem da seleção da Ucrânia, no trabalho de renovação que o Shevchenko fez com a seleção da Ucrânia. Então é um Dinamo de Kiev que reúne bons jogadores pra gente observar. Chaparenko, Tsigankov, para citar alguns. Então acho que é um time que pode gerar bons confrontos aí. Indo para o grupo F, Vila Real e Manchester United, Atalanta e Young Boys. O Young Boys é outra surpresa ao chegar até aqui, ao chegar onde chegou agora, né? Deixando o Ferencváros pelo caminho. O Ferencváros, para mim, tinha eliminado um time que chegaria à fase de grupos, que era o Slavia Praga, que foi um bom time nas últimas temporadas europeias e que acabou caindo de forma precoce nas fases preliminares da Champions. O Young Boys, nos últimos anos, tem projetado bons treinadores, né? O Seoane agora assumiu o Bayer Leverkusen, o Seoane tinha sido o substituto, o sucessor do Adi Hütter, que quebrou o jejum do Young Boys na Suíça e que depois foi fazer um grande trabalho no Eintracht Frankfurt, agora foi pro Borussia Mönchengladbach. Então tem sido um time que tem tido uma regularidade com um bom nível competitivo. Na temporada passada eliminou o Bayer Leverkusen da Europa League, por exemplo, mas naturalmente corre por fora aqui. E aí a gente precisa, claro,
Não dá pra fugir da piada do Unai Emery com o Villarreal, vai ser terceiro colocado para ir para a Europa League e ganhar a Europa League, isso é inevitável a gente brincar. Mas é um grupo que pode dar trabalho, mas que ao mesmo tempo exige que o Manchester United assuma o protagonismo. E esse é um tema que eu já falei em vídeo sobre contratações do Manchester United. Chegou a hora do Manchester United se colocar como um candidato às competições, seja na regularidade na Premier League, seja no tiro mais curto de mata-mata de Champions, é um elenco para isso. Ah, não é o elenco perfeito, não é o melhor elenco do mundo, mas tem muitos jogadores de alto nível, muitos jogadores que desequilibram, e agora com contratações de jogadores que desequilibram mais. Então você tem um Varane para defesa, você tem um Jadon Sancho pro lado do campo para desequilibrar com drible curto, para abrir espaços, gerar assistências, gerar jogadas em jogos mais fechados. O United precisa ser tratado como um elenco para ser cobrado. E nesse grupo ele vai precisar lidar com esse protagonismo, com essa necessidade. E com uma Atalanta, que já não sei se muita gente menospreza ainda pelo desempenho das últimas temporadas. A Atalanta já é uma realidade há bastante tempo. Por mais que sempre tenha modificações, por exemplo, nessa temporada, perde o Christian Romero, foi o melhor zagueiro da última Série A, do último campeonato italiano. Mas foi um mercado ao estilo Gasperini. Foi buscar um Demiral embaixo na Juventus, mas que é um jogador que no início tinha mostrado capacidade, que pode ser potencializado pelo sistema de jogo, pela forma do Gasperini projetar jogadores. Acho uma Atalanta que não teve tantas perdas consideráveis. Pode ser um time que contratou um Musso pro gol, pode ser até subindo no degrau também, pelo que ele mostrava no Udinese. A Atalanta, para mim, continua sendo um time de mata-mata de Champions. E até para tentar brigar na Itália, que o campeonato começa, teoricamente, mais aberto. Enfim, acho que é um grupo que tem o Villarreal dando trabalho nos confrontos diretos, mas para mim ainda um degrauzinho abaixo de Manchester United e Atalanta, pelo menos na expectativa. Vamos ver o que vai mostrar dentro dessa fase de grupos. Grupo G, Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg são boas histórias dentro de um grupo que não é dos mais badalados, mas é bastante equilibrado e difícil de prever também. É um grupo que também exige protagonismo do Sevilha, porque o Sevilha tem um elenco forte, um trabalho consolidado do Lopetegui, contratações interessantes para essa temporada e tem um grupo em que os adversários ou passam por grandes transformações ou não estão nesse nível teórico, né? Porque o Lille foi campeão francês, desbancou o PSG, isso é muito relevante, isso é um feito e tanto. Mas o Lille foi campeão assim já no fim de processo, quando as coisas estavam degringolando, o Lille conseguiu ser campeão francês. Vamos lembrar, o Lille teve sérios problemas financeiros na temporada passada, o Lille foi vendido durante a temporada, o Lille viu a saída do Luiz Campos, que era o símbolo de um projeto, de uma filosofia de contratações e vendas. O Lille perdeu algumas peças, nem foram tantas como parecia no início da janela, na virada da temporada, mas é um Lille que começa mal a Ligue 1 nessa temporada. Então não é um Lille para ser encarado como um time de mata-mata de Champions neste momento. As coisas sempre podem mudar. O Sevilha está um degrau acima. O Salzburg, sempre uma atração. Até pela frequente projeção de jogadores jovens, né? O Salzburg é sempre um time legal de ver. Por quê? Entra técnico, sai técnico, você projeta treinador, como o Jesse Marsch que foi pro Leipzig agora. Você projeta treinadores, projeta jogadores, vende, tem sempre uma leva nova para assumir. Então é sempre um time recheado de jogadores jovens em desenvolvimento, num ambiente, num contexto muito favorável para isso. De novo, perdeu Patson Daka, foi pro Leicester, Muepo também foi pra Premier League, o Szoboszlai já tinha saído na temporada passada para ir pro Leipzig, que só agora tá jogando, até fez gol na semana passada. É um Salzburg que sempre vai ser uma atração enquanto observação de jogadores jovens. E o Wolfsburg, que na temporada passada atingiu um nível muito bom, defensivamente falando, principalmente com o trabalho do Oliver Glasner, mas ele saiu. Então agora, o Oliver Glasner foi naquela dança das cadeiras na Alemanha, um dos treinadores que trocaram, né? Os 7 dos 8 primeiros da última Bundesliga trocaram de técnico. O Wolfsburg não foi diferente. Então tem uma aposta nova num Van Bommel, com um time que tem alguns bons jogadores se projetando, como um Baku, que cresceu muito na temporada passada, um Schlager, o número de gols do Weghorst e tudo. Eu acho que o Wolfsburg pode se colocar aí como uma teórica segunda força do grupo. Mas veja um equilíbrio. Não vai ser uma surpresa se o Salzburg conseguir passar, e seria muito legal como recompensa a esse projeto ver um Salzburg numas oitavas, um mata-mata de Champions. Mas para mim o Sevilha é claramente a força do grupo. E para fechar, grupo H, com Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. São níveis diferentes aí também, né? O Chelsea, atual campeão, gerando enorme expectativa, principalmente a partir do momento em que reforça o que mais faltava, que era um Lukaku no ataque. Você contrata um dos melhores atacantes da atualidade para chegar para um setor, para um time que já estava muito forte e que atingiu um nível, numa velocidade de processo que foi encurtado pelo Tuchel.
Então a expectativa não poderia ser maior em relação ao Chelsea para essa temporada. Acho até que essa expectativa tende a olhar mais para a regularidade de Premier League e ver se o Chelsea vai conseguir competir na regularidade do que na Champions, em que já mostrou isso na temporada passada como atual campeão. Então é um Chelsea forte, evidentemente. A Juventus, uma grande interrogação. Aliás, duas, né? Uma já seria em relação ao desempenho de um time que foi muito aquém na temporada passada. A outra é, e o Cristiano Ronaldo? Fica? Sai? A gente tem alguns dias de janela de transferências aí para ter essa resposta, pelo menos, né? Em relação ao nível da Juventus, a gente vai precisar esperar, ver um pouco mais de tempo. O Zenit é um time que é interessante do ponto de vista de qualidade individual, mas que talvez esteja um pouco aquém na capacidade de competir, ainda mais num grupo que tem duas forças mais evidentes. É um time que teve o Claudinho chegando agora, tem bons jogadores na equipe, né? Então se você pensar, por exemplo, num quarteto ofensivo com Malcom, Claudinho, Asmun e Dzyuba, é um time bem interessante de ver e que tende a ser campeão russo mais uma vez. É o favorito no cenário nacional. Dentro desse grupo, tende a ser a terceira força. Pode dar trabalho em alguns confrontos diretos, pode. Acho que a tendência é que vá para a Europa League, até para ser um bom time na Europa League nas próximas fases, mas seria uma surpresa deixar Chelsea ou Juventus pelo caminho. E o Malmo é outra surpresa, assim, eu não esperava ver o Malmo chegando à fase de grupos da Champions, Malmo com alguns jogadores até veteranos, conhecidos de outras ligas europeias, que tem John Dal Thomason no comando, né, foi atacante do Milan, enfim... É uma surpresa, mas aí corre por fora, qualquer ponto vai ser lucro, olhando pelo menos para a expectativa inicial. Falei que ia ser um vídeo curto, claro que não foi, não tinha como ser, porque entrando grupo a grupo sempre tem muito assunto para render, mas tentei não explorar aqui as horas que a gente poderia ficar falando sobre esses grupos. O espaço está aberto aqui, e aí é com vocês. Palpites, expectativa, grupo mais forte, grupo mais fraco, o que vocês esperam dessa fase de grupos da Champions? Um abraço para todo mundo e até a próxima.